Estamos de regresso à segunda parte do Direito a Falar. Estamos hoje a debater o Código do Processo Civil. Vou começar agora a segunda parte pela Rita Gouveia. Articulados e audiência prévia. O que é que nos pode dizer sobre as novidades que traz este novo Código? Traz algumas. Começando pelo princípio, relativamente aos articulados. No Código anterior existiam 2 articulados normais, a petição inicial e a contestação, e 3 eventuais. A réplica, resposta à contestação, tréplica, resposta à réplica, e poderia haver ainda um articulado superveniente, quanto a factos supervenientes. Este mantém-se, a tréplica desaparece e a réplica, o seu âmbito é bastante reduzido. O que significa que, neste momento, de acordo com o Código Novo, só é possível ao autor apresentar uma réplica na medida em que, na contestação, o réu tenha deduzido um pedido reconvencional, ou seja, um pedido contra o autor, uma espécie de contra-ataque, e depois, no caso particular das ações de simples apreciação. O que é que efetivamente desaparece? A réplica enquanto resposta às chamadas exceções. Para dar um exemplo, por hipótese na contestação, o réu vinha dizer que o tribunal não é competente para apreciar este litígio, porque não são competentes os tribunais portugueses, são competentes os tribunais franceses. O que agora desaparece é a possibilidade de o autor responder, através de um articulado próprio, a esta exceção, que nós chamamos de exceção dilatória. Quanto a mim, um pouco incompreensivelmente, esta alteração. Se quiser, vem na linha com certeza da celeridade, porque eu deixo de... Nem todas as contestações têm pedidos reconvencionais, portanto, se quisermos, a maioria das contestações, poder-se dizer, não tenho as estatísticas, não darão lugar ou não dariam lugar a uma réplica no que diz respeito à tal mera resposta às exceções, e por isso eu tenho aqui um ganho imediato de 15 dias, porque era o prazo que antigamente se previa para apresentar a réplica. Portanto, na medida em que eu tenho uma contestação que não tenha reconvenção, eu deixo de ter o prazo a começar a contar de 15 dias para a apresentação do articulado. Portanto, eu tenho aqui este ganho imediato, sem dúvida. Mas parece-me que é uma vantagem que se vem revelar uma desvantagem mais à frente. Isto não significa que o autor não possa responder a esta contestação, no que diz respeito a esta exceção de incompetência, que o exemplo que eu lhe estava a dar, ele vai poder fazê-lo, mas vai fazê-lo ou na audiência prévia ou na audiência final. O que, quanto a mim, vai gerar entropias nesses atos processuais. E não vejo grande vantagem em ter-se eliminado este momento escrito em que o autor poderia vir explicar a sua posição sobre aquela exceção. Relativamente, e depois também a possibilidade de alterar o pedido e a causa de pedir também desaparece com a eliminação que se faz da réplica enquanto articulado eventual no Código Antigo, mas que tinha de facto esse papel. Quanto à audiência prévia, é uma das grandes bandeiras desta reforma. Antigamente tínhamos uma audiência chamada preliminar e poder-se olhar para isto e dizer, bom, na verdade estamos a mudar apenas um nome, continua a ser uma audiência que precede a audiência final. Há coisas que se mantêm idênticas, há outras que se mantêm, mas com poderes mais alargados, e há aspectos novos. Para dar um exemplo de uma coisa que muda um pouco, embora se mantenha na sua raiz, mas que depois os poderes do juiz estão alargados, é a tentativa de conciliação. Pretende-se que nesta audiência o juiz tente conciliar as partes. Isso já existia. O que é que agora de novo se cria? Diz expressamente que o juiz deve empenhar-se ativamente, isto é a expressão da lei, empenhar-se ativamente na conciliação. E na medida em que ela se frustre, devem ficar consignadas em ata as propostas concretas que o Tribunal apresentou e as razões que levaram a parte a distanciar-se a considerar que se deveria manter o litígio. Outro aspecto importante é aquele que há pouco a Rita referiu no início, a programação da audiência de julgamento. Prevê-se que nesta audiência prévia o juiz, juntamente com as partes, definam exatamente como é que vai decorrer o julgamento, quantas sessões, que meios de prova vão ser produzidos em que dias. Portanto, infelizmente, aquela experiência que alguns de nós temos, ou tínhamos, espero poder usar o passado, de 20 testemunhas, todas marcadas para a mesma hora, para depor, e que, ainda que se fizesse o julgamento no dia, o que também não era certo, manifestamente 20 testemunhas não podem ser ouvidas todas às 9h30 da manhã, isso desaparecerá. E já desapareceu na prática? Eu não tenho ainda a experiência de um julgamento de acordo com o novo Código. Já tive um julgamento feito depois de 1 de setembro, mas em que ainda o juiz entendeu que se aplicava ao Código Antigo porque era uma continuação. Mas deixa-me só, de repente eu recebi um despacho a marcar julgamento, mas já vinha estas testemunhas às 10, estas testemunhas às 11, estas testemunhas
para as pessoas não terem que lá estar a manhã toda, não é? Pois que a ideia que se associava era que se perdia o dia inteiro no tribunal. Em bom Exatamente. rigor, já antes, alguns juízes faziam É. isto. Tinham alguma, aqui eu julgo que é uma questão até de respeito e de consideração pelas partes e de bom senso. E, portanto, já alguns o faziam, mas não era a regra. Outro aspecto, e para terminar, fundamental desta audiência prévia, que é a tal... Verdadeiramente eu considero que esta é a bandeira que se tem utilizado para dizer que não estamos, qual Príncipe de Salina, mudando alguma coisa para que tudo fique na mesma. Não é? O que se introduziu de novo foi considerar que nesta audiência o Tribunal, com as partes, aquele princípio de colaboração que este Código tem também subjacente a ele, vai definir o objeto do litígio e os chamados temas da prova. O objeto do litígio, quanto a mim, de alguma forma já era definido na audiência preliminar, o figurino da audiência anterior. Agora, os temas da prova surgem como algo de inovador, neste sentido. E aqui eu tenho que naturalmente falar do passado. O que é que acontecia? No passado, nas audiências preliminares, também juntamente com as partes, embora depois muitas vezes na prática isto não fosse assim, definiam-se duas listas. A lista de factos provados e a lista de factos a provar. Agora, pretende-se que isso acabe, que o Tribunal não tenha que definir quais são os factos provados, e que elabore temas da prova. Para dar um exemplo concreto, uma ação de despejo, que é uma ação do dia-a-dia de muitas pessoas, em que se invoque que o local arrendado não está a ser utilizado pelo arrendatário. O que é que acontecia antigamente? Essa lista de factos a provar poderia ter, imagine, 20 perguntas em que se perguntava: há consumo de eletricidade? Pergunta 1. Há consumo de água? Há correspondência entregue? Há lixo retirado do local todos os dias? Há visitas que se deslocam ao local? Tudo isto para dizer o quê? Para saber se o objeto locado estava a ser utilizado. Agora, com este figurino, o que é que se pretende? Que estas perguntas todas desapareçam e haja apenas uma pergunta sobre o uso do locado, que é o tema da prova. E isso vai traduzir-se, ou pretende-se que se traduza nisto, quando amanhã, perante uma testemunha, se esteja a fazer a pergunta: olha, o que é que me pode dizer sobre se o local está a ser habitado ou não pelo senhor tantos do tal? Que a testemunha possa depor espontaneamente e não esteja constantemente a ser interrompida. Não, mas espera lá, o senhor tem que me responder esta pergunta que eu tenho aqui, que tem este figurino. Já disse-te mais, já disse-te menos. O que se pretende é que, efetivamente, e na linha da ideia da verdade material, que o Tribunal não esteja espartilhado em perguntas atomísticas e possa olhar para aquilo que é o tema da prova e decidir com base nos factos que vão surgindo no processo e que se subsumem neste tema da prova. Se isto depois funciona na prática, tenho algumas dúvidas. Rita Alice, na área do ónus da alegação, os articulados vão mesmo passar a conter menos factos, como está previsto, ou se presume que isso vai acontecer? Também tenho dúvidas e explico-lhe porquê. Porque a alteração, este aspecto foi também uma das bandeiras, digamos assim, da reforma do novo Código, e parece-me que é uma alteração que foi mais publicitada do que ela corresponde à realidade. E isto porquê? Porque, na realidade, aquilo que o novo Código permite, já o anterior permitia. Ou seja, que, em regra, que para as partes bastaria alegar nos articulados os factos essenciais, que são muito poucos, que são basicamente aqueles que identificam a causa de pedir e os aspectos, os motivos da defesa do réu, e tudo o resto poderia ser trazido ao processo mais tarde pelo juiz, quer convidando as partes a aperfeiçoar os articulados, se fosse necessário, quer o próprio juiz, em resultado da instrução do processo, trazendo novos factos ao processo. O objetivo disto seria, por um lado, a busca de uma verdade material e não meramente formal, portanto, que não ficassem de fora factos essenciais à decisão da causa, ou mesmo instrumentais, mas que pudessem contribuir para uma decisão diferente do ponto de vista material e mais justa, e, por outro lado, evitar que os advogados nos articulados tendessem para a prolixidade dos articulados, como o próprio Código de Processo Civil lhe chama, e para os quais passa a prever uma taxa de justiça especial em função disso. Portanto, eu penso que
essa solução sim, ou essa taxa de justiça especial para causas de grande complexidade, nomeadamente aquelas em que os articulados sejam especialmente prolixos, não há dúvida de que é uma novidade e poderá aqui ter algum relevo, mas do ponto de vista dos poderes do juiz em vir trazer à ação novos factos, já o poderia fazer antes. Portanto, a ideia de que não existe uma preclusão, de facto, mantém-se, embora chame a atenção para o seguinte: é o juiz, fica na disponibilidade do juiz a possibilidade de o fazer. Ou seja, o que significa que o mais natural é que tudo continua na mesma, ou seja, nenhum advogado, na petição inicial, se vai limitar a dizer o estritamente necessário para que a petição inicial seja compreensível, ficando depois na disponibilidade do juiz a possibilidade de vir acrescentar ao processo factos que podem ser também fundamentais para o ganho da causa. Portanto, parece-me que aquilo que o novo Código permite não é que a parte a todo o tempo venha acrescentar novos factos. Permite ao juiz um poder mais amplo nesse aspecto, mas que, do meu ponto de vista, em termos práticos, pode não ter grande eficácia no aspecto que se pretende, que é, de facto, diminuir a complexidade da matéria de facto alegada. Rita Cruz, e nas sentenças? Há novas regras para os juízes emitirem as suas sentenças? Olha, há uma regra que parece óbvia, mas que não existia, que é, hoje em dia, o juiz que assiste ao julgamento tem que ser o mesmo que emite a sentença. E às vezes era outro, que era uma coisa extraordinária. Porque havia um que ouvia as testemunhas, a prova e tal, e depois é outro que ia decidir efetivamente. É um mesmo juiz que vai... No processo todo. No processo todo. Que é absolutamente crucial, de facto, em nome da verdade material. Teoricamente, tem 30 dias para proferir a sentença. Como sabe, muitas vezes, julgamentos, ficamos à espera de uma sentença durante muito tempo. Vai perguntar-me que consequências é que há se não cumprir esse prazo de emissão de sentença ou outros. O Código prevê, não sei se da melhor maneira, prevê uma coisa absolutamente extraordinária, que é o seguinte: os juízes vão ter prazo não só para a sentença, mas para a prática de outros atos. E a Secretaria Judicial tem de, todos os meses, julgo eu, de dar ao Presidente do Tribunal quais os atos que o juiz se atrasou a praticar. E depois esse, por sua vez, emite à entidade com poderes disciplinares. Enfim, para agir em conformidade. Mas, enfim, não sei se isso vai resultar, porque, quer dizer, são os funcionários que vão dizer... que eu dizia, olha, o Sr. Juiz aqui não cumpriu este prazo, e mais este. Vamos ver o que é que vai dar. Depois, a ideia da audiência de julgamento, o que é que alterou para depois a sentença. A ideia é esta, como a Rita falou, e bem, a ideia é, o juiz vem com a mente completamente aberta, ou seja, vai tomar em consideração todos e quaisquer factos, quer os alegados pelas partes, na tal das articulados, na petição, na contestação, quer aqueles que resultem da audiência. O que é resultado da audiência ou da instrução? O que as testemunhas disserem, o que as próprias declarações de parte, que as partes foram lá dizer de novo, os documentos, o juiz pode tomar em consideração todos e quaisquer factos. E só no momento em que ele se senta para proferir a sentença é que vai dizer: estes interessam, estes não interessam. Estes vou dar comprovados, estes não vou dar comprovados. Portanto, a ideia é não haver, como havia antigamente, uma fase em que o juiz, uma fase prévia, muito antes, que o juiz fazia este raciocínio e só fazê-lo no final. Não sei se também vai acontecer, se não vai dar. Só para falar no âmbito da gravação agora, também é importante, os julgamentos são feitos perante um juiz singular. Só um. Antigamente, às vezes, eram 3. Que, obviamente, implicava, em termos de tempo e de custos, muito tempo, não é? E agora é só um juiz singular e as audiências são todas gravadas, o que permite depois haver, para que são gravadas, para, se houver recurso, os juízes desembargadores dos tribunais da relação poderem reapreciar a prova que foi feita na primeira instância. Está a ver? Portanto, é só um juiz? Não há o confronto dos 3? Não. São sempre gravadas para depois se poder recorrer da matéria de facto. Se eu achar que... Porque aqui eu apresentei 3 testemunhas e o juiz deu como não provado esse facto e os 3 disseram que sim. E o juiz diz: porque não me mereceram a minha credibilidade. Como não mereceram?
boa para a relação e a relação pode vir a alterar essa decisão. Enfim, em certos termos, como é óbvio. Rita Gouveia, já falámos aqui em celeridade, simplicidade, simplificação de processos. Vamos deixar de ver sentenças e decisões a arrastarem-se durante anos nos tribunais? Eu não tenho aqui uma bola de cristal e, de facto, é muito difícil dar-lhe essa resposta. O Código tem, de facto, normas que visam evitar que essas situações ocorram. Agora, também o Código anterior as tinha algumas, pelo menos. E, não obstante, todos temos experiência, aqueles que estão designadamente os advogados, todos temos a experiência de sentenças que demoraram anos a aparecer. O que muitas vezes acontecia era que, isso é uma alteração agora do novo Código, nós tínhamos o julgamento, o Tribunal preferia uma decisão sobre a matéria de facto, dizendo apenas facto A, provado, não provado. E depois, passado algum tempo, muitas vezes meses, anos, tínhamos a sentença, em que, a sentença é essa, que tinha os factos, que nós já sabíamos há alguns meses ou anos atrás, e depois aplicava ao direito. Agora desapareceu esta fase, a fase da decisão sobre a matéria de facto. Tudo vai ficar concentrado na sentença. Não sei se vamos estar na mesma anos à espera. Eu espero que não. Há mecanismos, de facto, neste Código que, se calhar, podem criar um certo ambiente de polícia que é contraproducente e que será de evitar. Agora, eu julgo que, tal como no passado, tínhamos juízes empenhadíssimos, advogados empenhados, agentes da justiça empenhados em ter decisões céleres, continuamos a tê-los. Aqueles que, infelizmente, criavam entropias no sistema e entraves para que as decisões não surgissem. Eu, infelizmente, se calhar sou pessimista, acho que continuam a existir e vão continuar a encontrar buracos na lei que lhes permita, enfim, criar aqui algumas... exatamente, espero que menos. Tenho uma última pergunta para as três, tem poucos segundos para responder, mas gostava de saber, como é que começo pela Rita Alice, são todas professoras da Faculdade de Direito da Universidade Católica, como é que vocês explicam o novo Código de Processo Civil aos alunos? Dizem que é mais uma reforma, é uma esperança, vai mudar tudo? Aos novos alunos é quem é mais fácil de explicar, porque eles não têm a vida processual antes do novo Código. Portanto, nós é evidente que referimos a importância do novo Código, para nós tem muita e falamos constantemente nas alterações. Para eles, uma vez que estão agora a aprender processo civil pela primeira vez, julgo que não captam tanto como nós a relevância desta alteração. Portanto, é mais uma perspectiva quase histórica, diria eu, para eles. O que eles querem saber é o novo e ponto. E, portanto, relativamente a esse aspecto, é evidente que as aulas, em termos de aulas, que nós fazemos uma comparação, impõe-se uma comparação muito permanente entre o novo e o antigo, mas, de facto, para os novos alunos, a relevância é mais reduzida. Rita Cruz. Não, concordo com o que a Rita diz, não é? O problema, e por isso tiveram que se criar alguns mecanismos dentro da própria universidade para aqueles que tiveram ano passado, mas por alguma razão, ou que precisam de acabar este ano o curso, por alguma razão não o puderam fazer. Então estamos a ter esses sim que têm cabeça no nó, não é? Porque acabaram de aprender uma coisa e que agora vão ter que aprender outra e fazer exames sobre outra. Mas a ideia não é apresentar que é o mesmo código com algumas alterações substanciais, quer dizer, não dá para incutir completamente uma nova filosofia, aos novos já dá, a ideia é impregná-los com os princípios básicos deste código, porque se calhar só uma geração seguinte é que vai de facto conseguir implementá-los, de juízes, mas de advogados e de... Rita, eu partilho daquilo que disseram. Eu acho que a maior dificuldade neste momento é, como nós não temos ainda a experiência da aplicação das normas, muitas vezes o que eu sinto é estamos todos a dizer, olha, em princípio o que aqui está escrito quer dizer isto. Se depois na prática isto vai ser assim, porque todas nós temos um pouco a experiência do que vem de trás. A audiência preliminar tinha subjacente, quando foi introduzida em 95, 96, tinha subjacente estes mesmos princípios. Esta ideia de que o juiz não esteja espartilhado em factos, que consiga ver para além das perguntas, já estava nessa reforma e essa reforma sussurrou. Por isso eu tenho algumas... quer dizer, tento não transmitir isso aos alunos, naturalmente,
mas até porque isso é um sinal de velhice. É, exatamente. Um pessimismo, aqui um pouco a figura do bem do Restelo. Mas eu espero e acho que todos temos uma cota enorme de responsabilidade nisso, de fazer com que esta reforma seja um sucesso. Vamos ver se conseguimos. Agradeço às três terem estado no Direito a Falar. Foi o Direito a Falar desta semana. Voltaremos para a semana com o tema e com outros convidados.